proteínas. E esse DNA, ele muitas vezes, ele vai sofrer mutações, vai se modificar, né? E muitas vezes ele também é transmitido de um animal, pode ser, né, transmitido de um animal para um ser humano. Ele sofre uma mutação, antigamente ele estava só naquele animal, mas entrou em contato com o ser humano e agora pode infectar também o ser humano. Gripe aviária foi isso, foram vírus que estavam na ave, passou a ser transmitido para seres humanos, né, passou a infectar humanos e causar doenças em humanos. Isso é algo que pode acontecer e que vai acontecer naturalmente, gente. Não tem essa coisa de, não, foram os chineses que fabricaram. Não tem sentido dizer que chinês foi fabricar o vírus. Isso é que nem dizer que a Terra é redonda, mas não há nenhum indício, né, de que o vírus foi fabricado em laboratório. Isso é teoria da conspiração, que nem terra plana não tem o menor sentido. Mas o que tem sentido é a gente perceber que, vejam só, o vírus, como eu falei para você, ele vai causar mutação, tá? E vai sofrer mutação, vai se modificar e vai infectar humanos. Imagina que você tem um grupo isolado de pessoas numa tribo lá na África subsaariana, tá? Essas pessoas não têm acesso à tecnologia, essas pessoas não viajam além da sua tribo, aquele vírus mutante vai infectar meia dúzia de pessoas lá, essas pessoas vão morrer, infelizmente, obviamente, e vão ficar por lá, tá? Esse vírus não vai se transmitir para a humanidade toda. Só tem que hoje, gente, a gente vive num mundo globalizado, onde as pessoas transitam. Então, o vírus... Deixa eu só beber uma água. Surgiu lá na China, como poderia ter surgido em qualquer outro lugar, não foi uma criação dos chineses. E as pessoas viajam da China para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Nova Zelândia, para a Europa, seja lá para onde for, e vão carregar o vírus. Isso vai ser, gente, né? Essa é uma pandemia que está acontecendo agora, mas desculpa dizer para vocês, vão haver outras, né? Eu vi também na internet um vírus do Barack Obama falando, né, lá em 2015, que vai haver uma pandemia mundial, os Estados Unidos têm que estar preparados, E ele estava certo, porque isso é previsível, e a ciência diz isso, né? Outros vírus vão surgir e vão circular o mundo inteiro por causa dessa alta mobilidade que a gente tem. Daí a importância da gente ter um sistema unificado de saúde, como é o nosso SUS, que é mal administrado, mas, incrível que pareça, eu vou dizer isso para vocês podem acreditar, é muito melhor em termos de enfrentamento numa pandemia, do que os Estados Unidos, que não tem um sistema de saúde unificado. Então, a gente entra aí em várias questões políticas, sociais, da responsabilidade do governo como gestor dessa pandemia. Porque para que a gente tem um governo? Para cuidar da gente. Se o governo chega e cada um, não, vire-se, você não tem como cuidar de uma pandemia dessa forma, né? Daí a importância crucial de um sistema unificado de saúde, tá? Então, novos vírus vão surgir naturalmente por mutação, vão passar de animais para humanos. Muitas vezes, quando o homem invade uma área que ele antes não, digamos assim, não acessava, né? Tem algumas doenças, por exemplo, doença de Lyme disease, é uma doença de carrapato que tinha carrapato de veados, né? Silvestres, animais silvestres. Caçadores foram lá, e essa doença passou a infectar seres humanos, porque os caras foram lá picados pelo carrapato que tinha animal silvestre. Então, quando o ser humano entra por áreas ainda não exploradas, né, áreas de animais silvestres, ele corre o risco de ter essa infecção, né? E hoje a gente vive em aldeias globais, a gente vive muito junto, né? E pode transmitir com facilidade isso, tanto, como eu falei, no caso desses vírus,
no nosso caso, tanto pela via respiratória, quanto, né, pelo esgoto, né? Então, são as formas de transmissão onde a gente vai ter esse vírus. E a gente chega aqui, né, no tratamento. Como é que a gente trata, quais são as estratégias que a gente tem para tratar o vírus? A gente vai atacar, em geral, um mecanismo de ação, né? Como ele entra no organismo, a gente tem drogas que vão impedir que ele entre na célula, ou vai ter uma vacina, né, que a gente tem 3 estratégias. A gente pode impedir o mecanismo de ação com antirretrovirais, como no caso da AIDS, né, o tratamento clássico da AIDS se baseia nisso. A gente pode ter as vacinas que tornam o nosso sistema imune mais competente a acabar com o vírus de vez. E a gente pode ter drogas que, digamos assim, diminuam a sua ação maléfica no nosso organismo, para que o nosso organismo, ao longo do tempo, dê cabo disso. Tá? E como é que se desenvolve um novo fármaco? Tá? Quando você vai desenvolver um novo fármaco do zero, tá? Eu tenho alguns trabalhos com câncer, né, que a gente tem uma parceria com o pessoal da química. Então, o pessoal da química produz lá um composto novo. Eu posso pegar esse composto e dar direto para um ser humano? Não, de forma nenhuma, né? Isso vai ter que seguir várias etapas até poder ser usado como medicamento, né? Então, vocês lembram do caso da fosfetanolamina, né, que se fez aquela coisa toda? Não, é a cura definitiva do câncer. E o governo, né, passou por cima dos protocolos experimentais para dar a fosfetanolamina para as pessoas. Deu, e o que aconteceu? Alguém lembra da fosfetanolamina? Não funcionou, ou seja, pessoas morreram até mais rápido tomando a fosfetanolamina do que se não tivessem tomado. Por quê? Quando você pega uma droga nova, do zero, são vários protocolos. Você tem que primeiro testar em células, né, que a gente chama de in vitro, depois testar em animais, em geral em roedores, tá? Depois você testa em animais não roedores e depois você testa em seres humanos, tá? Quando você já tem todo esse grau de segurança, você testa em populações humanas restritas, pessoas que são voluntárias, para depois você liberar para o público em geral, tá? Então, para você desenvolver uma droga do zero, é um processo que pode durar alguns anos. Existem, por exemplo, no caso das drogas, né, que já estão sendo utilizadas, né, como o caso da cloroquina. Cloroquina, o médico pode pegar hoje e receitar cloroquina para você? Pode. Entendeu? Cloroquina é uma droga que é já conhecida há décadas. E por isso ela é liberada, né, já passou por todos esses testes, já se conhece os efeitos colaterais dela. É uma droga para tratar malária. Foram feitos alguns estudos in vitro, né, em que aparentemente deu resultado in vitro. Mas daí do in vitro, para passar para o animal, para passar para o outro animal, não roedor, até passar ao ser humano, é uma história muito longa. E o que se viu foi que a cloroquina não funciona. Ou, na dose que é necessária para matar o vírus, ela mata a pessoa antes, principalmente problemas cardíacos, de arritmia. Tem todos esses mecanismos ligados, né, à questão da pressão arterial, da arritmia, que ainda não são conhecidos. Então, a cloroquina já foi até testada em outros vírus, outros ela teve uma ação mais ou menos, outra ela até piorou, porque, por exemplo, testaram cloroquina no Ebola, que é um outro vírus, ela aumentou a letalidade do vírus. O vírus matou mais com cloroquina do que sem cloroquina. Então, outras drogas estão sendo testadas hoje em dia, como Remdesivir, que é um inibidor, né, um antirretroviral, que inibe, né, a proliferação do vírus e está tendo algum resultado promissor,
né? Mas nada ainda definitiva, não existe cura. E a vacina? A vacina, você pega ou vírus inativado, ou pedaço do vírus, e tenta fazer, digamos assim, produzir anticorpos contra esse vírus, contra esses pedaços do vírus. Porque lembra, o vírus, eu falei que ele é muito simples, é um DNAzinho, né, envolto por lipídio e com proteínas. Essas proteínas são as estruturas que são reconhecidas pelo nosso sistema imune. Quando ele entra na gente, o que acontece? Se você já teve contato com aquelas proteínas, o seu sistema imune forma uma memória. É como se o seu corpo desse uma carimbada ou botasse um LED vermelho piscando ali naquele vírus, e assim que ele entra, você fala, opa, esse cara aqui é do mal, vou pegar ele e matar. Entendeu? Então, isso seria o ideal, você fazer uma vacina, pegar um pedaço do vírus ou um vírus inativado, né, injetar no seu corpo, de modo que seu corpo produzisse anticorpos e reconhecesse o vírus quando ele fosse entrar em você. Só tem que isso ainda não foi conseguido. É algo que também talvez demore um tempo menor do que você descobrir um medicamento novo, né? Talvez você, nesse meio tempo, tenha um medicamento já utilizado, que você já conhece os efeitos colaterais, que tem um efeito maior, mas o desenvolvimento de uma vacina, já tem vacinas sendo testadas de forma promissora na Europa, por exemplo, no Oriente também, se eu não me engano, acho que na Coreia, não lembro agora, mas talvez demore um ano e meio para a gente ter uma vacina, se conseguirmos. E ainda tem esse problema que eu falei para vocês, né, dos vírus respiratórios não estimularem uma grande resposta imune do nosso corpo de forma permanente, né? Então, pode ser que a gente tenha até uma vacina que dê alguma proteção, mas de tempos em tempos, de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, a gente tenha que se vacinar de novo, como com H1N1, por exemplo, né, que chegou nesse estágio. E aí, gente, só para finalizar a minha fala, mas aí eu abro para vocês, para quem quiser fazer perguntas em cima disso, a gente entra nas questões éticas relacionadas ao tratamento do coronavírus, né? Principalmente a questão da ética científica, que tem que ser mantida. Então, existiu um movimento aí que era muito mais ideológico e político a favor da cloroquina, né? Colocar a cloroquina de forma indiscriminada para as pessoas, porque se tem interesses econômicos, ou se tem interesses ideológicos, seria um absurdo. Eu seria um primeiro a morrer de cloroquina, porque eu já tenho arritmia cardíaca, né? O problema principal da cloroquina é que ela provoca arritmia cardíaca em doses altas, né? Então, quem tem problema cardíaco, você vai morrer de cara, né? Segundo, não tem uma ação comprovada em seres humanos na eliminação do vírus. Nem a cloroquina combinada com a azitromicina, que a princípio se viu ali que tinha um efeito anti-inflamatório, que combatia a síndrome de inflamação que o vírus causa, né? Então, Karen Anderson, és tu, criatura, fecha o microfone aí. É isso que a gente falou, né? Porque às vezes quem está com o microfone, mas Karen, prazer te ver, que bom que você está aqui, né? Minha sobrinha colateral. Tudo bom, querida? Bom te ver. Então, como eu estava falando, a gente tem até um progresso em alguns fármacos que estão melhorando os sintomas. Por exemplo, fármacos que melhoram a coagulação do sangue, que melhoram essa cascata inflamatória que o vírus causa no pulmão. Então, isso são coisas que ainda estão, né, em estudo, em progresso, e eu acho que em breve a gente vai ter boas respostas com relação a isso. Mas o que tem que ser mantido é a ética científica, porque, vejam, a ciência como método não tem ideologia, tá? A ciência
em princípio, tem sim uma ideologia política, que qual é a ideologia política da ciência? É fazer o bem às pessoas e trabalhar sempre com a verdade. Se não há verdade, não há ciência. E por isso a ciência é aberta, testada e retestada. E, recentemente, um caso também interessante que surgiu com o coronavírus é a questão dos protocolos, né, clínicos de quem vai ser ou quem não vai ser atendido. Isso é certo? Isso é errado? Isso é correto? Olha, a gente trabalha no nosso sistema público de saúde com uma ótica, né, digamos assim, utilitarista, ou seja, que você vai tentar promover o maior benefício ao maior número de pessoas possível. Então, sim, isso é interessante de ser feito, isso é necessário para que os médicos, né, possam tomar decisões de uma maneira impessoal e com celeridade, com rapidez, né? Então, digamos assim, você tem um respirador e tem 5 pessoas para colocar naquele respirador. Tem critérios que dizem quem vai primeiro, tá? Quem tem direito a ir primeiro ao respirador? Primeiro, o critério de idade, as pessoas que têm menos de 60 anos, as pessoas que não têm comorbidades, os profissionais de saúde têm prioridade. É algo muito duro de se dizer, porque quem é mais velho vai ser deixado para morrer. Vai, né? Qual o sentido disso? O profissional de saúde tem prioridade. É cruel, Aritano, muito cruel, entendeu? O profissional de saúde tem prioridade porque ele está ali para salvar vidas. Então, ele sendo salvo, ele pode salvar outras vidas. E se você coloca uma pessoa de 80 anos, digamos, tá, no respirador, e ela, no final desse período, ela morre, ela tem uma possibilidade maior de morrer, as outras de menor idade que não ficaram no respirador podem ter uma grande chance de morrer também. Se você bota uma pessoa de uma faixa etária mais baixa, prioriza essa pessoa, ela tem uma chance maior de sobreviver. Essa é a lógica da coisa, essa é a coisa ética a fazer, né? E aí, eu vi aqui agora, né? Pô, eu estou fazendo quarentena direitinho e tem as pessoas que estão bebendo cerveja na rua. A gente viu até agora do procurador Marcelo Lessa, né? Falou que as pessoas que iam ser investigadas na rede social, se você está furando a quarentena, você vai sair dessa lista de prioridades, você não vai ter prioridade no atendimento. Isso é correto? Aí já é algo que eu discordo, por mais que no senso comum a gente acha, não, pô, o cara está ali zoando todas, está no meio da muvuca, não está respeitando a quarentena, então ele não pode ser atendido. Aí é uma outra questão que a gente entra de forma semelhante. Por exemplo, teve um tiroteio, um bandido e um policial foram feridos. Quem você atende primeiro? Você não pode, né? O profissional de saúde, aqueles profissionais de saúde fazem um juramento, você não pode discriminar pessoas pelo seu julgamento, pelo que a pessoa faz ou deixa de fazer. O critério tem que ser um critério médico, físico, né? Então, sempre prever, né, aquele que tem maior chance de sobreviver, fazer exatamente, Ana Cristina, depende da gravidade e não da ideologia, se a pessoa é burra o suficiente para quebrar a pandemia, se a pessoa cometeu um crime, não cabe a nós julgar, né, um critério de julgamento a moral da pessoa, o que ela pensa, a ideologia, né? O critério tem que ser sempre, né, como a Ana Cristina aqui lembrou, o critério da gravidade. O que é mais grave, quem tem mais chance de sobreviver. Pois é, Cristina, você, olha,
minhas palmas para você que está enfrentando isso aí de cara, como meu cunhado. Que Deus te proteja, menina, né? Porque você deve estar vendo que a situação está feia. As pessoas ficam aí colocando fake news, dizendo que, não, estão enterrando caixão, não sei o quê, para derrubar o governo. Meu Deus, gente, vejam que, na verdade, é o contrário. A gente tem subnotificação, ou seja, pessoas que ficam doentes, que morrem de coronavírus e que não são notificadas como coronavírus. O exame, muitas vezes, chega depois do óbito, né? E nós temos hoje, não estou lembrado aqui exatamente de quanto está, porque esse número também está subindo a cada dia, mas provavelmente o número de infectados que a gente tem realmente é 5 a 7 vezes maior do que os números do governo federal mostram até o momento. Então, a situação é extremamente séria, né? E se não forem tomadas medidas urgentes, se vencer essa ideia idiota, burra, de se abrir o comércio agora, nós vamos facilmente ultrapassar o número de mortes dos Estados Unidos. Escutem o que eu estou dizendo para vocês. Não quero que essa minha profecia se torne realidade, tá? Mas daqui a um mês vocês podem me perguntar. Espero que eu esteja errado, sinceramente. Tá? Então... E aí, abriremos para perguntas? Como é que tá aí? Sim, aí, Franz, eu acho que eu encerro agora, né? Acho que estou chegando aí na hora. E abrimos para perguntas. Acho que em função do que a gente falou, você pode ver o que foi respondido. Se alguém quiser dar algum depoimento, aí não sei, fica a seu critério. Estou aqui para responder as dúvidas que vocês. Beleza. Acho que primeiro eu vou repassar aqui algumas das principais perguntas que fizeram no chat. Beleza. Algumas acho que já foram respondidas, tá? Perguntaram muito no chat aqui sobre hidroxicloroquina e sobre outros medicamentos, como alguns vermífugos, né? Ivermectina, anita e tal. E eu acredito que... a mesma coisa. Ivermectina também foi um vermífugo, que é um remédio já utilizado até em animais, mas acho que também tem algum uso em seres humanos, e que teve alguma melhora do sintoma, mas não é uma cura, é algo que está sendo pesquisado ainda. É um remédio que é conhecido, então é mais fácil você poder aplicar às pessoas. Sim, sim. Aí, eu até queria comentar, João, que você falou agora no final, da questão dos números, né? Que sim. A gente, se não fizer nada, se essa quarentena for, por exemplo, né, se a gente for achar agora, a gente chega no número dos Estados Unidos. Sim. A gente provavelmente vai chegar nesse número, mesmo se fechar agora. Mesmo se a gente fizer um lockdown bem feito, a gente provavelmente vai chegar nesse número. Não é aqui não estou falando aqui de uma estimativa pessimista, não. Isso foi um estudo que saiu agora, nessa semana, tanto pela Fiocruz como pelo Imperial College. O Imperial College. O Fiocruz e o Imperial College chegaram na mesma conclusão, que o Brasil tem tanta subnotificação, mas tanta subnotificação, que o número projetado hoje de infectados nosso não é real. Ele já deve estar próximo de 1 milhão de infectados, de tanta subnotificação que a gente tem no Brasil. E aí, como eu falo, quem quiser dar uma olhada, eu sugiro, porque eu vi também, o Átila Yamarino, né, está sendo uma referência muito legal agora, no YouTube, no canal dele, ele falou justamente agora um vídeo de uns 2 ou 3 dias atrás, que fala sobre esse crescimento da curva, ele fala com vários detalhes, aí vocês podem se informar melhor, né, com mais detalhes, quem tiver essa curiosidade. Isso, aí eu separei algumas perguntas aqui, e aí o pessoal depois aí, se eu não fiz alguma pergunta, se eu não lembrei aqui, vocês me cobrem, ou vocês mesmos, de repente, abram o áudio aí e fazem um por um, tá? A gente vai organizando aqui. Bom, dentre as perguntas que eu selecionei aqui, por exemplo, acho que a Ana Cristina mesmo que comentou aí, ela pergunta se é comum as pessoas apresentarem sintomas por semana. Acho que a mãe dela, se eu não me engano, apresentou na primeira semana febre e tosse, depois apresentou outros sintomas. Se é comum isso acontecer, né? E aí por quanto tempo
o organismo se livraria por completo do vírus, já aproveitando outra pergunta de outra pessoa. Mas as pessoas, quer dizer, a gente não pode colocar uma coisa precisa, que os sintomas às vezes variam de intensidade, variam de pessoa para pessoa, mas em geral você considera uma quarentena de 14 dias para a pessoa entrar num quadro grave. Se ela não entrar num quadro grave em 14 dias, ou ela provavelmente não vai entrar, ou não teve uma infecção por coronavírus. Entendi. A Lidiane também perguntou, porque a gente tem visto aí muito falar sobre a questão da falta de oxigênio, né? Uma hipóxia silenciosa no sangue e tal. E a Lidiane pergunta se essa falta de O2 ela pode causar mais problemas em quem tem trombose nas pernas, por exemplo. Essas pessoas com trombose têm mais... Não sei te responder especificamente. Aí talvez um médico soubesse dar essa resposta. Mas isso é algo que tem sido notado, né, e é muito constante, que não só a questão da infecção local nos pulmões, como numa pneumonia, mas parece que o vírus ataca, né, ou tem alguma relação com a pressão arterial e principalmente com a taxa de oxigenação do sangue, tanto que isso é um critério para a internação. Né? Quando a pessoa começa a ter uma taxa de oxigenação do sangue muito baixo, o quadro provavelmente já está evoluindo, né? E essa pessoa internada tem que ficar sob observação no hospital. Por que isso acontece, qual o mecanismo que leva a isso, ainda não é exatamente conhecido. Outra pergunta aqui, deixa eu pegar aqui. Uma outra curiosidade também, que eu também li há pouco tempo, vi um estudo prévio, na verdade, não era nem um artigo publicado, era um pré-artigo ainda, e aí teve uma pergunta relacionada a isso aqui, da Cristina, se existe algum tipo de imunidade em relação ao tipo sanguíneo, ou alguma facilidade ou dificuldade de contrair o vírus com relação ao tipo sanguíneo. Não. Eu acho que não vi nenhum estudo a esse respeito, eu acho difícil. Eu acho que... eu vi um pré-estudo falando sobre o tipo A positivo, se eu não me engano. Pessoas com sangue A positivo tinham mais facilidade em contrair. Eu, sinceramente, não sei, Francis. A esse respeito, eu realmente, pode ser até que tenha alguma coisa, algum artigo, como você viu aí, eu não tenho essa informação, não sei dizer não. Era um pré-artigo, na verdade, não era nem um artigo, era uma ideia de alguns cientistas. Era até da China, o artigo também. Assim, mas nada... Eu também não vi nenhum artigo relacionando de maneira direta tipo sanguíneo agora está saindo muita coisa, né? Muita coisa, as pessoas estão publicando muito, e às vezes até alguns pesquisadores já criticaram um pouco a qualidade dos artigos que estão saindo e que estão ganhando destaques, porque esse da cloroquina foi um exemplo, né? De um artigo que saiu da França, daquele, esqueci o nome dele e tal, mas um cara que é uma figuraça lá, e experimentalmente o artigo dele que falava da cloroquina, que tinha efeito, tal, teve várias falhas, né? Inclusive até o número de pessoas foi muito pequeno, foi de 36, desses 36, 6 não foram considerados, e teve 1 ou 2 que morreram, e que ele não considerou no artigo. Então, né, estão surgindo muitas coisas, mas também, às vezes, alguns cientistas falam de um certo afrouxamento, né, do critério em função dessa ânsia mesmo de se ter mais notícias sobre o coronavírus. Né, com relação ao tempo que o vírus permanece em superfícies, assim, isso depende da superfície? O pessoal também perguntou muito isso aqui. Se fica 3 dias, se fica mais ou menos. A Amanda está perguntando aqui se o vírus fica no ar. Então, Amanda, o vírus, né, é uma partícula muito levinha, ele vai ficar no ar, mas o que a gente tem visto ele não permanece muito tempo no ar, fica mais em superfície. O tempo máximo que tem se visto da permanência do vírus em superfície é de cerca de 72 horas. Então, depois de 72 horas, ele exposto a um ambiente normal, ele está inativo. Se você pega essa superfície, seja ela qual for, tá? Desde sua mão ao sapato ao chão, e ou passa álcool 70, ou lava com água e sabão, ou passa algum outro sanitizante, né, um detergente, um desinfetante, alguma coisa, você elimina o vírus daquela superfície. De superfície, né, de alimento, ou seja, do que for. Né? Então, digamos assim, que no máximo 72 horas.
Teve a pergunta aqui também, só emendando, que eu vi aqui, a pergunta se o vírus deixa sequela. Então, tem sido reportado que algumas pessoas que tiveram a síndrome, né, respiratória aguda e se recuperaram, ficaram com uma deficiência respiratória, né, que tiveram que fazer fisioterapia respiratória para recuperar a capacidade pulmonar depois do vírus. Então, até hoje, o que eu tive, né, de informação de sequela, a mais notória foi essa diminuição da capacidade respiratória de algumas pessoas que tiveram a síndrome. Agora, professor, o pico já chegou? A gente consegue fazer essa previsão? Tem previsão de sair do isolamento? Então, se sair do isolamento, a gente pode voltar a ter tudo de novo? Se pode. Achar, tá bom, vamos sair. E aí, pode, outra onda, por exemplo. Né? Como eu falo, na verdade, tem sido faladas algumas coisas absurdas pelo próprio presidente da República, que 70% da população do Brasil ia se contaminar. Cara, a gente tem 200 milhões de habitantes. Se 70% se contaminar, imagina quanto vai morrer. Não vou nem fazer essa conta. A ideia não é essa. A ideia é o contrário. É que menos pessoas se contaminem, o vírus pare de circular e seja eliminado. Entendeu? Então, o que acontece? Como eu falo, estava vendo até do Átila, né? A gente teve, no começo da epidemia, enquanto Estados Unidos, Itália e Espanha tiveram um pico muito acentuado, um crescimento rápido, o vírus chegou aqui depois, e quando ele chegou, já teve algumas medidas de confinamento, né? Os estados, os governadores de estado, decretaram medidas de confinamento. Então, a nossa curva, ao invés de ser assim, ela foi uma curva mais suave. Aí teve essas coisas de se falar, não, vamos voltar e tal. A nossa curva começou a fazer isso. Agora, os outros países, a curva está descendo e o nosso está subindo. Se a gente sair do isolamento social, essa curva vai fazer isso. Estão vendo meu braço? Não, mas essa é realmente a ideia, ele vai disparar. Se a gente tiver o lockdown, como já foi feito em alguns estados, provavelmente essa curva vai cair. Quando é que esse pico vai ter? Não sei, depende de nossas atitudes. Se a gente vai ter, entendeu, o lockdown, se a gente vai ter o maior isolamento social, diz que o ideal é 70%, a gente está na maioria das vezes em torno de 50% ou menos, né? Se a gente tiver um isolamento social mais eficiente, não vou nem falar em testagem, porque alguns países não fizeram tanto investimento no isolamento social como um todo, mas testaram basicamente a população inteira. Então, quem estava contaminado, todo mundo que estava ao redor dele ficou para casa. Aí você não tem como sair o vírus, mas a gente não está testando nada. Então, a nossa última alternativa é o isolamento social. Então, a gente pode ter uma queda, né? Se a gente relaxa o isolamento social, vai ter um pico de novo. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma queda eficiente e manter isso por algum tempo, ou até que surja um medicamento, ou até que surja uma vacina, porque senão é interessante a gente ver isso, né? Mas o isolamento social agora, que vai garantir essa queda maior da curva, é que vai fazer com que a gente possa retornar mais rápido à vida normal. Se a gente liberar agora, o que acontece? Esse pico sobe, depois vai ter que descer de novo, talvez suba de novo, vai morrer gente pra caramba, né? E a gente não tão cedo vai se livrar dessa pandemia aqui no nosso país. Entendeu? Então, o isolamento social, ao contrário do que se pensa, é necessário para que a gente saia mais rápido da pandemia. Se a gente voltar ao comércio agora, abrir, todo mundo circular, a gente vai crescer muito mais esse pico e vai demorar muito mais a voltar a uma situação de normalidade. Infelizmente, estão levando a brincadeira assim. Professor, você falou aí no início sobre o índice de letalidade dele, né, do vírus, que a gente tem visto aí que é relativamente alto. A gente tem visto em torno de 5% a 7%, dependendo do lugar, do país e tal. Mas a gente sabe que esse índice de letalidade, ele não é o real. Eu não sei se você chegou a ver esse tipo de coisa, né? Ele, na verdade, ele talvez seja menor do que esse que a gente está vendo aí. Provavelmente deve ser menor. Né? Quem parece que conseguiu fazer um índice de letalidade real mais próximo da realidade, na verdade, foi os Estados Unidos, que fez mais testes, né?
Parece que ele foi feito um estudo em Nova York, né, para um índice real de letalidade, projetando quantos infectados, né, teriam e que não foram testados, e chegaram num índice aí em torno de 0,8% de letalidade, né, 0,8% a 0,9% de letalidade. Parece pouco, mas, por exemplo, eu já ouvi muita gente falar aí que a gente conseguiria sair dessa se tivesse uma imunização de rebanho, né, 70% da população infectada. Isso não acontece justamente por causa daquilo que eu falei também, porque o vírus, ele não dá uma resposta imunológica muito grande e duradoura, como a maioria dos vírus. Quer dizer, isso ainda está em estudo, mas o que indica é isso. Ainda tem a questão seguinte, vamos supor, no melhor dos cenários, tá, sendo otimista, que essa taxa de letalidade real seja próxima de 0,8%. 70% da população brasileira, corresponde a mais ou menos 140 milhões de brasileiros, tiverem que contrair esse vírus para a gente entrar mais um pouquinho até, né? Para a gente conseguir aí uma imunização de rebanho, considerando a taxa de 0,8, 1 milhão e 21 mil mortes. Não, é um número absurdo. Ou seja, né? Não vou nem sendo otimista, que a taxa de letalidade eu acho até essa taxa de letalidade que foi vista nos Estados Unidos pode variar, né? Porque, como você viu, na Europa você teve... São vários fatores, é difícil, né, de você analisar, mas, a princípio, se falava até do isolamento das pessoas mais idosas, acima de 60 anos e tal, e cada dia mais a gente vê, no nosso país, pessoas mais jovens morrendo. Então, não sei até quanto isso também faz muito sentido para a gente. Entendeu? São vários fatores, o tamanho da população, a distribuição de faixa etária da população, mas essas coisas que eu já acho um absurdo dizer como se o velho pudesse morrer, que não importa, né? Desculpa, foda-se os velhinhos. Eu acho que não é por aí. Todos os velhinhos, eu já estou quase velhinho também, mas todos os velhinhos que eu tenho, digamos assim, eu amo muito, não queria que nenhum morresse, não. Mas essa distribuição cruel e essa postura cruel de que velhinho pode morrer, pode não ser verdadeira, porque está morrendo muita gente que não é velhinho. Exatamente. O pessoal aqui no chat também tá falando muito da vacina, né? Se essa previsão, né, de uma vacina no melhor dos cenários para ano que vem, como é que faz? A quarentena vai até lá? A gente vai ter que ficar alternando períodos de quarentena fora dela? Talvez, entendeu? É difícil a gente prever. Agora, alguns países, né, que já estão num nível muito baixo da curva, já estão falando em voltar ao comércio, estudar formas de voltar ao comércio, de ativar a economia, né, de maneira controlada. Não é o nosso caso. Tá? A gente está numa curva ascendente, com um número muito grande de mortes, que a gente ainda nem sabe qual é, por causa da questão da subnotificação. Então, o ideal é que a gente não volte tão cedo, porque senão vai ser um genocídio de brasileiros. Tá? Vai morrer muita gente, a gente espera que não cheguemos lá, mas estamos caminhando para lá, e o que é pior, né? As pessoas estão nessa de, não, é mentira, é uma gripezinha, é um resfriadinho, né? Tenho que ser otimista, porque 95% não vai morrer. Tá, não vai morrer, cara, mas você gostaria que a sua mãe, sua tia, sua avó morresse? Eu não. Não, com certeza, tem essa questão, sim. Agora, sim, uma boa notícia, que pelo menos, né, senão fica parecendo que a gente está ficando aqui só, né, não, e não é isso, não é uma questão de alarmar, não, é realmente de informar com relação àquilo que está acontecendo, com base nos dados que a gente tem. Mas, por exemplo, uma boa notícia que eu fiquei sabendo esses dias, e aí você até pode me responder com mais credibilidade, dessa parceria da UENF com a HGG para fazer os testes de PCR aqui em Campos, né? Então, e aí é como eu falo, cara, a gente vê, né, a universidade pública, os institutos federais também colocam o IFE, né, como isso. Sim. O IFE, né, não é puxar saco não, Francis, mas, veja a importância do IFE na nossa região, em criação de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, da UENF também, né?
são aqueles massacrados. A gente é chamado de maconheiro, de vagabundo, fala que a gente não faz nada. Mas quem vai desenvolver respirador, quem vai fazer teste de PCR, onde tem as pessoas que buscam as soluções inovadoras, as vacinas, os remédios, as tecnologias, como no caso do IFE, né, que tem mais essa parte tecnológica para desenvolver respiradores, para desenvolver viseiras para distribuir para a comunidade. Cara, é a gente, não tem outro, entendeu? Então, por isso, a gente tem que, né, dar valor à nossa universidade. E agora a gente talvez, né, meu cunhado possa até ser testado antes por causa dessa associação da prefeitura com a UENF, porque a UENF tem alguns aparelhos de pesquisa, né, que vão ser utilizados para diagnóstico, porque um aparelho de PCR não é utilizado para diagnóstico comum, você vai ter ele dentro da universidade, e com um pessoal treinado, que na UENF tem, em outros lugares você não tem técnicos treinados para fazer o exame de PCR, que não é algo simples, né? E a questão dos insumos, né, que a gente não tem recurso, cortam recurso do IFE, cortam recurso da UENF, aí a prefeitura tem que dar a gente para comprar os reagentes que são importados para que os testes possam ser feitos. Mas é uma boa notícia? Entendeu? Mas eu acho que a situação seria muito melhor se as universidades, se os institutos federais e estaduais tivessem mais recursos. Isso sem dúvida. Não, é verdade, sem dúvida. Eu acho que, pelo menos, se isso funcionar bem, vai dar um desafogo muito grande aí nessa subnotificação que a gente tem. E uma coisa interessante, Franz, que eu esqueci de falar, mas acho relevante, é a questão da comparação do teste rápido com o teste de PCR. O teste de PCR era outra coisa que eu ia perguntar. É o que dá o resultado definitivo, né? O teste rápido, que ele detecta anticorpos que estão na sua corrente sanguínea. Ou seja, você pode ter contato com o vírus, mas demora um certo tempo, de acordo com a pessoa também, para ela produzir anticorpos que vão ser detectados no teste rápido. Então, ele pode dar falso negativo. Ou seja, a pessoa tem o vírus, tá? E ele não detecta. O PCR, ele vai detectar o DNA viral. Se o vírus teve contato com aquela pessoa, você vai amplificar aquele DNA, no caso do coronavírus, o RNA, né? E vai conseguir detectar com certeza se a pessoa teve ou não contato com o vírus, se o vírus estava lá ou não. É um teste muito mais preciso, né? Mas é como eu falo, é mais caro, precisa de equipamento, né? Pois é, teve até algumas perguntas sobre teste rápido aqui. Uma delas é se era seguro, né, fazer esse teste rápido em farmácias, com farmacêuticos, se isso teria alguma precisão. Não, né? Tem havido também uma discussão quanto ao grau de precisão desse teste, né? Tem vários testes no mercado e há uma crítica também da qualidade desses testes. Mas a questão é essa. O falso negativo, o falso positivo não é problema. Se ele diz que você teve e você não teve, meu filho vai para a quarentena, fica lá, você não vai ter nada, mas vai estar mais seguro do que se você achasse que não tinha coronavírus, mesmo se você não tiver de verdade. O problema é o falso negativo, né? Que ele diz que você não tem, mas você tem. Isso pode acontecer e os testes têm uma taxa de erro variável, né? Não vou saber aqui de precisar de quanto, né, para cada teste, mas isso varia, então torna esse teste rápido menos preciso. Mas para testar em massa, seria uma boa alternativa se a gente tivesse testes, né? Lembrando também que você está disposto a pagar uma grana e fazer esse teste na farmácia. Então, ele vai te dizer que hoje você não tem, né, o coronavírus. Beleza, maravilha para você, principalmente se você estava com suspeito. Mas não quer dizer que amanhã você não possa vir a ter. Então, a prevenção, antes de tudo, é mais importante você ficar em casa, não sair, só sair se houver necessidade, e ter os cuidados de higiene, do que ficar se preocupando em testar, né? Não, com certeza. Esse teste rápido, ele leva uns dias aí, né? Acho que parece que ele deve ser feito com pelo menos de 5 a 7 dias, que você está apresentando sintomas. Sim, sei, sim. Né? Se for antes disso, a chance de dar negativo é alta, né?
Porque justamente você pode estar contaminado, mas ainda não tem sintoma. Então, seu corpo também ainda não desenvolveu anticorpo, que é o que vai ser detectado no teste. Sim, exatamente. Deixa eu ver que tinha mais uma pergunta interessante aqui. Obrigado, Emily. Existe algum indício, professor João, se esse vírus estava circulando antes de 2019, se isso a gente não sabia, ou se isso, por exemplo, veio realmente de um animal direto para o humano, ou ele teve um hospedeiro, não se sabe ainda, né, essas informações, né? Não, essas informações da história natural lá do vírus, de onde é que ele veio, são coisas que são complicadas, né? Em geral, é como eu te falei, você só sabe quando aquilo passa a ser notado como uma pandemia. Quando começou a ser notado que alguma coisa estranha estava acontecendo, nem o próprio governo chinês acreditou, né? Você vê que o primeiro a notificar, que foi um dentista, se eu não me engano, ele foi até perseguido, e o cara morreu de coronavírus, né? Então, saber a origem é complicado, porque é aquele exemplo que eu dei primeiro. Se acontece numa tribo lá na África subsaariana, já tinha o vírus, já estava sendo transmitido para o humano, mas ninguém saía dali, as pessoas não sabiam, né? Então, isso a partir do momento que você teve alguém que serviu como transportador para uma comunidade maior e aquilo foi se espalhando, aí ficou notável, né? Mas é difícil você fazer essa avaliação precisa da origem. Você sabe mais ou menos da região, pode estudar pelo DNA viral, né? De onde será que ele teve contato e tal, mas é uma questão difícil de você avaliar. Dá para a gente dizer que, por exemplo, o carnaval aqui no Brasil atrapalhou? Ele pode ter ajudado a disseminar e a gente não sabia? Franz, como eu falo, no carnaval a gente não teve nenhum caso, né? Acho que o primeiro foi notificado durante, né, o carnaval, né? Foi um senhor que veio da Itália. Né? Não, acho que foi... 26 de fevereiro, não sei, 26, 27 de fevereiro. Não lembro. Mas é como eu falo, acho que essas coisas hoje em dia, num mundo globalizado como a gente tem, né, hoje, é impossível você bloquear totalmente uma infecção, né? Principalmente quando você não sabe ainda como é que aquilo funciona, como é que aquilo está ativo. Depois que se dispara o alarme, tudo bem. Quando é declarado pandemia, tudo bem. Mas não sei se todo mundo aqui já viu aquele filme O Planeta dos Macacos, aquela versão mais recente, que o cara... Eu lembro muito desse filme, né? Que o cara desenvolve um vírus lá para desenvolver a inteligência no macaco. Mas aí o negócio sai do controle e aquilo infecta humanos e mata humanos e deixa os macacos inteligentes. E aí, no final do filme, você vê o comissário de bordo, pega aquele vírus, né? Causa como se fosse uma gripe, vai viajando, aí depois você só vê os roteirinhos de avião, né, por onde o cara passou espalhando aquele vírus, né? É mais ou menos assim, cara. É um negócio complicado, né? Porque hoje você quer, sei lá, você tem grana, você quer ir para Paris, algumas horas você está em Paris. Né? Eu não tenho essa grana, mas quem tem, né, Franz, por exemplo, que é professor... O cara vai lá, não quero jantar em Paris hoje. Vai lá. Entendeu? Então, é aquela coisa. O nosso fluxo, né, é muito grande. Então, essas pandemias que, de repente, no passado podiam ser localizadas, né, locais, restritas a países ou a regiões, né, já houve outras pandemias antes, né, como a peste negra, gripe espanhola, que não começou na Espanha, começou dos Estados Unidos, é interessante, que mataram milhões de pessoas. Acontece. Imagina hoje que a gente tem essa mobilidade absurda, né? Então, Barack Obama está certo. Isso acontece e vai continuar acontecendo. A gente tem que estar preparado. Agora, pelo menos assim, da minha parte, professor, assim, eu acho que eu não tenho mais dúvidas. Talvez o pessoal, se tiver, e eu não fiz a pergunta, deixa aqui agora no chat, porque eu posso ter pulado alguma. Mas, assim, dá para a gente ter uma luz no fim do túnel? Por exemplo, aulas, a gente tem como prever quando vai voltar? Julho, agosto? Não sei dizer. Então, vamos passar o Natal tranquilo, pelo menos? Dá pra... eu sei que hoje, se meu filho quisesse voltar à aula, eu diria não. Não, com certeza. O meu também não volta. Né? Vai não. Fica em casa, é reprovado, perde o ano, mas não vai para a escola, não. Entendeu? Hoje, nesse momento, com a nossa curva como está, é absurdo.
Prever, Franz, não sei, cara. Isso aí a gente deixa com os especialistas, epidemiologistas realmente, mas vai depender de vários fatores, inclusive do fator principal, que é o social. Sim. Né? Que é ver como a sociedade vai se comportar, como é que a gente vai reagir, né, ao coronavírus, se vamos respeitar o isolamento social ou não, porque hoje a única coisa que nos garante, né, um futuro melhor é respeitarmos as regras do isolamento social. Volto a dizer, não existe tratamento para o Covid-19. Não existe. Você só trata os sintomas. Então, só o isolamento social. Verdade. Então, professor, eu deixo aqui agora aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta diretamente para o professor João, tá? Vou deixar aqui no chat. E agradeço aí as pessoas amigas que tiveram aqui, o Johnny, Tatiana Sanches. Teve um coro aqui de alunos do IFE, professor. Anime, tem que vir dar aula a galera que está dizendo que quer ser meu aluno, seria um grande prazer. Tem uma galera querendo comprar seu passe da UENF para o IFE. Estamos aí à disposição de vocês, entendeu? E sempre as ordens, gente. Eu também tento, de vez em quando, botar um videozinho. Não sou youtuber, não, mas para esclarecer as pessoas. E quem quiser, visita minha página lá no YouTube, né? João Almeida também, já Almeida A. Vocês acham lá. E estamos aí à disposição de vocês. Sempre que vocês quiserem me chamar, precisarem da minha ajuda, sempre que eu puder colaborar. É minha obrigação, né? Tenho muito orgulho, muita felicidade por ser professor, tenho muito orgulho da minha universidade, né? De formar, inclusive, pessoas como o Franz, que passou por lá, né? E que agora brilham no IFE, como a Thaís, né? A esposa dele, que também passou por lá, e eu tenho um carinho muito grande, é uma pessoa que eu admiro muito. Né? E eu acho que é isso, gente. A gente tem que se manter nessa luta pelo que é justo, pelo que é bom, pelo verdadeiro, pelo certo, pelo correto. Né? Esse é o caminho da ciência. Então, ir contra as ideologias, não ideologias político-partidárias, né? Mas as ideologias trevosas que não se preocupam com o ser humano, não se preocupam com a vida, né? Acham que existem vidas que valem menos que as outras. Toda vida é importante, né? E a gente, com certeza, por mais que seja difícil esse momento, a gente tem que ter fé que a gente vai superar, né? Então, eu acho que quem acredita em Deus, como eu, acredito em Deus, tá? Mas acredito também que Deus deu capacidade e inteligência aos cientistas para resolverem esses problemas, né? E vamos em frente. Professor, só para terminar, acho que aqui teve os agradecimentos das pessoas aqui, eu agradeço muito a presença de todos vocês também. Só teve, acho que uma pergunta ali no meio, do nosso SMAC, se não me engano, se esse vírus tem um diferencial de sobrevivência em lugares mais quentes, por exemplo. Eu acho que a princípio não tem essa diferença, não tem? Eu acho que não faz muita diferença, não, essa questão de temperatura. Estou falando de países mais frios. Eu acho que são outras questões envolvidas, porque em países mais frios, as pessoas, em geral, ficam mais fechadas em ambientes que tem menos circulação de ar, entendeu? Você vai se reunir em casa ou em locais fechados, diferente daqui que a gente se reúne na rua. Eu acho que talvez o fator social seja preponderante, né, em função da temperatura, né? Num país frio a galera não fica circulando pela rua ou em locais abertos, do que a temperatura em si. Né? Eu acho que existem outros fatores, como a faixa etária da população, a distribuição de faixas etárias da população, que vão ser mais relevantes do que a temperatura em si. Temperatura, acho que não tem muita coisa a ver, dizer que porque aqui é um país tropical, o vírus vai morrer. Vocês estão vendo o vírus morrer por aí? Eu estou vendo gente morrer lá em Manaus, pra caramba, que é quente pra caramba. Então, nada a ver. É verdade. Professor, muito obrigado, tá, pela sua disponibilidade. Eu queria agradecer muito também ao pessoal do IFE, da UENF, do CEDERJ, que a gente e de outras instituições que participaram, tá? O pessoal ficou aqui massivamente, mais de 120 pessoas até o final, participaram ativamente aqui no chat. Muito obrigado a todos vocês, tá? O Hudson, quer dar alguma palavra, algum recado? Não sei se o Hudson está aí.
Eu que agradeço, gente. Obrigado aí por todas as palavras que estão vindo aí no chat de excelente palestra, agradecimento. Eu que agradeço a vocês. Como eu já falei, é minha obrigação. Eu amo ser professor, amo ser pesquisador e estou aqui sempre que vocês quiserem, tá? Estou à disposição de vocês. Larissa quer dar uma palavrinha também. Ô, Fran, só um minutinho. Tô aqui também. Fala. É que eu demorei para ativar o microfone. Tem uma menina chamada Carolina Porbé que tá chorando aí porque a pergunta dela não foi respondida. Por favor, Fala, se eu pode pudesse fazer. ao meu alcance. Eu comi mosca aqui na pergunta dela. A pergunta dela é sobre RNA e DNA. Deixa eu ver se eu acho aqui só. Procura aí, Ruth. Deixa a Larissa falar. Pode falar, Larissa. Pode falar que eu vou procurar aqui rapidinho, né? Agradeço, né, também, como o Franz agradeceu, ao professor João. A palestra foi muito didática, né, como o pessoal comentou, esclareceu muitos pontos que, mesmo a gente ouvindo na mídia o dia inteiro, né, só se fala disso, ainda acabam ficando algumas dúvidas, né, com relação ao vírus. E algumas pessoas que estavam também perguntando aqui do lado sobre o certificado. Os certificados nós registramos como uma atividade de extensão e, portanto, os certificados, a gente também vai solicitar que o setor de extensão faça o certificado e eles encaminham por e-mail. Porém, eu não tenho um prazo para falar com vocês de quando esse certificado vai ser enviado, porque depende, então, de outro setor. O e-mail é o e-mail que vocês fizeram o cadastro. Se, porventura, alguém tiver urgência em obter esse certificado, o que a gente pode fazer enquanto coordenação é emitir uma declaração, não vai ser um certificado, né, falando sobre a palestra. Mas, assim, quem não tiver urgência, eu peço que aguarde, porque, né, a gente o setor de extensão envia por e-mail, aí envia direitinho o certificado, né, com aparência mais bonita do que uma declaração. Tá bem? Então, respondendo a pergunta, isso foi o que eu entendi, a diferença entre DNA e RNA. Isso. A gente, né, o nosso DNA, o nosso genoma, que é um genoma bem complexo, muito mais complexo do vírus, é um genoma que tem DNA em fita dupla, né? São aquelas duas fitinhas enroladinhas que a gente vê assim. Vírus tem várias composições. Tem DNA fita dupla, que nem o nosso. Tem DNA fita simples. Tem RNA fita dupla e RNA fita simples. Tá? Isso, né? Na verdade, não tem muita, digamos assim, diferença, é só a forma como as informações daquele vírus vão estar codificadas. No caso do coronavírus, ele pertence à família dos retrovírus, que são vírus que têm RNA, tá? É basicamente isso. Não sei se esclareceu aí a pergunta, se a dúvida era essa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser falar, declaração, né, Fran? Ô, João. Oi. Ela disse o seguinte, que quer saber a diferença de vírus de RNA para o vírus de DNA. É só a forma como o material genético dele está organizado, mas, em termos geral, não tem uma grande diferença. Certo. Né? Como a informação que produz as proteínas do vírus vão ser codificadas. Certo. Se alguém quiser fazer até alguma declaração, né, se vocês permitirem, acho que não teria problema. Alguém queira dizer alguma coisa aí de própria voz, fazer alguma pergunta, algum comentário. Sim, está aberto. Quem quiser fazer, fica à vontade. Só acionar o microfone aí e falar, gente. Eu tenho uma pergunta, na verdade, para o Hudson, para a Larissa, ou para mim mesmo, talvez. Se a gente tem previsão de outra palestra dessa, ou com outro tema, e quando seria? Ô, Franz, a gente está com a intenção de fazer pelo menos uma por semana, que seja na quarta-feira, nesse mesmo horário.
Uhum. Ah, então tá beleza. Só que eu já estou pegando todo mundo que está aqui, já presente, para saber, né? Certo. Mas a intenção... Só mesmo, assim, a questão de organização está um pouco direcionado mesmo ao CA de Ciências, né, que o Hudson é o representante, ou presidente, não sei qual é o nome, e então ele encaminha as propostas, até mesmo no formulário de inscrição haviam ali alguns temas, tinha uma pergunta que perguntava sobre temas, né, para palestras futuras. Então, se ele conseguir organizar junto com o CA, acredito que a gente consiga realizar, como ele propõe, né, toda semana uma palestra. Só depende mesmo dos prazos de burocracias, que aí não tem como, assim, a gente fazer uma palestra de um dia para o outro, né? Mas se ele já tiver com alguma ideia aí já, né, mais ou menos engatilhado, não tem problema nenhum. A gente já tem, assim, a proposta da próxima palestra, a gente só está aguardando o palestrante responder, entendeu? Confirmar. E provavelmente no final de semana a gente vai dar a certeza, confirmação e fazer a divulgação. E abrir para inscrição. Certo. Eu tenho uma dúvida rapidinho. Se puder. Fala, Gabriel. Eu queria saber do senhor. Eu coloco alguns casos, alguns exemplos de como as universidades públicas estão auxiliando. Seu áudio está cortando, Gabriel. Está cortando? Tá. Vê se melhora. Melhorou. Você deu exemplo de alguns casos de como as universidades públicas estão auxiliando na sociedade hoje. E eu lembrei do caso daquelas duas cientistas da USP que trouxeram uma audiência, uma atenção muito boa à universidade pública, porque as duas conseguiram codificar o RNA do corona, algo que até então nenhum outro lugar conseguiu fazer. Eu gostaria de perguntar ao senhor duas coisinhas. A primeira é, como é feita essa codificação do RNA do vírus e qual o impacto que essa codificação traz no nosso atual cenário? Na verdade, decodificação, né? Você faz por esse tipo de análise, né, com esses equipamentos de PCR, você amplifica o DNA, o RNA, no caso viral, e tenta identificar as sequências, né, que compõem aquele RNA. E isso é importante, né, para você conhecer o que está, digamos assim, escrito ali, o que aquele vírus é capaz de fazer, o que ele tem em comum, o que ele tem de diferente, né, com outros vírus, o que ele pode produzir, o que está codificado, conhecer o vírus, né? A gente lembra, na década de 90, né, da famosa... Não, estou confundindo aqui a informação. Enfim, você vai dissecar, né, toda, digamos assim, a gramática que está contida no código genético daquele organismo e saber quais proteínas, quais enzimas estão ali presentes e, de repente, até encontrar um alvo para o tratamento. Isso é pesquisa científica, né? Acabou a live, agora estou abrindo minha janela, que já está derretendo aqui. Mas para você saber justamente quais são os genes que estão ali presentes, o que aquele vírus vai produzir, e sabendo onde é que ele produzir, as proteínas que ele produz, onde é que aquilo pode ser, talvez, um alvo, né, para um tratamento, para um tratamento futuro, né? Porque você vê, por exemplo, uma coisa diferente desse vírus é que ele age sobre a coagulação. Como? De que forma? Será que está codificado no DNA, no RNA dele, alguma proteína que age nesse sentido? Né? Você sabe que ele tem receptores para angiotensina, que são moléculas que regulam a pressão arterial, que estão presentes nos vasos sanguíneos. Né? Então, qual molécula o vírus, né, produz ali? De repente, no futuro, você pode até, talvez, trabalhar com técnicas mais sofisticadas, como edição gênica, alterar o DNA desse vírus, o RNA desse vírus, melhor dizendo, e fazendo com que ele se torne
menos efetivo ou até inefetivo, né? Para isso é necessário conhecer o código genético desse vírus, né? E aí é uma questão de pesquisas que vão correr no campo da genética, no campo da virologia, aí já não é muito a minha área, mas eu creio que é mais ou menos por aí. Obrigado, professor. Nada. Ok. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Fique à vontade. Bom, professor, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu acho que foi bastante esclarecedor as suas colocações. Talvez tenha ficado aí uma outra pergunta sem a gente fazer, né? Vocês cobrem aí, me cobrem depois. Se eu não souber, eu passo para o João e depois repassa a resposta. O importante é que a gente consiga tirar o máximo de dúvidas nesse momento, que é um momento que é difícil para muitas pessoas, até mesmo pela saúde mental da gente, né? Como é que a gente vai lidar e como é que a gente está lidando com esse período todo de quarentena. Pelo menos quem está cumprindo certinho está passando por um estresse psicológico muito grande, né? Acredito que a maioria tem a paz, tem a voz, né? Que não queiram que peguem a doença. E, como você falou aí também, muita gente nova está pegando, e ela é uma doença ainda muito imprevisível, né? Em vários pontos, tanto na questão dos sintomas, quanto na questão da evolução dela, né? Para cura ou para agravamento. Então, tudo isso deixa a gente muito ansioso, muito preocupado. Por isso, eu acho que quanto mais esclarecimentos a gente tiver nesse nível que a gente conseguiu aqui hoje, melhor ainda. Então, eu agradeço mais uma vez ao professor João, ao Hudson, a Larissa, a todo o pessoal do CA e a todo mundo que esteve presente aqui hoje. Tá bom? Obrigado a todos aí. Eu que agradeço, Franz, mais uma vez, e me coloco à disposição mesmo, se tiver alguém que depois queira fazer alguma pergunta, acho que, se ela tiver alguma dúvida que puder me encaminhar, né, estou à disposição. E quando quiser, estou aí, presente, né, você, nem preciso dizer o quanto é um amigo querido para mim, a Larissa também, né, que conheço, todo o pessoal do IFE, nossa instituição parceira da UENF, que a gente tem o maior carinho, o maior respeito, e eu, pessoalmente, me coloco aí sempre à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, tá? Sempre às ordens. Tá, João, muito obrigado, professor, e boa noite a todos aí. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal, muito obrigado, boa noite para vocês. Obrigado pela atenção aí, por terem me aturado esse tempo todo. Foi um prazer. Boa noite, gente.